história Menonitas Renovada começa da seguinte forma: 21 de novembro de 1984. Estava eu, José Egnimanente, em minha casa. Não conhecia o Evangelho, nem tinha conhecimento de Jesus como Salvador, em uma vida estável, porém uma grande tristeza, um vazio inexplicável, quando naquela noite às 0h15 da madrugada fui despertado por uma visão que me levou a preocupar muito. Como eram os primeiros minutos da madrugada, peguei uma Bíblia que havia ganhado há uns 4 anos atrás, e usei a seguinte expressão: dizem que a Bíblia fala quando temos necessidades, então quero ver se é verdade. Quando abrir a Bíblia, estava no início da página escrito assim: Atos 26 versos 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Terminei a leitura na minha simplicidade, e disse: Jesus dos crentes falou comigo. No dia seguinte procurei indagar o que seria aquilo, até que encontrei um evangelista da Igreja Batista, que me explicou tudo a respeito dessa grande revelação. Grande era a graça de Deus, que eu queria falar daquele assunto o tempo todo. Depois de algumas orientações, fui informado que eu deveria ir à igreja mais perto da minha casa, sair contando os passos, e a igreja que estava mais perto era a igreja evangélica Irmãos Menonitas. Havia nesta igreja aproximadamente 14 membros, e com pouca frequência, e a partir daí começamos a praticar a oração matutina, que não era o costume da igreja, e então Deus começou a acrescentar outras pessoas no grupo, e a partir daí com mais liberdade começou então o movimento pentecostal, e que vinha contra os princípios da igreja tradicional, e com isso a igreja foi crescendo, e já tinha por volta uma frequência de 150 irmãos, e não éramos bem vistos pela igreja tradicional, pois não batia com os princípios da mesma. Passado 4 anos, havíamos feito várias reuniões, e não dava para continuar, pois não havia consenso nos dois grupos tradicionais e pentecostais na mesma igreja. Foi aí que a diretoria regional de São Paulo determinou que nós não poderíamos mais continuar com pentecostais, e determinaram que nós escolhesse optando pelo tradicionalismo ou saísse para a renovação, que era a nossa própria identidade. E usaram a seguinte frase: os pentecostais seriam despedidos em amor fraternal, frase expressa pela diretoria regional de São Paulo. Haviam naquela reunião um número de 100 pessoas. Puseram um livro para que eles fossem sair assinar, e 95 assinaram que eram renovados, e a igreja ficando com apenas 5, que eram tradicionais. Porém eles não esperavam que o grupo que iria sair era tão grande. Observação: com esta frase amor fraternal, essa diretoria estava sendo usada por Deus para abençoar a nossa saída, pois aquilo que eles acreditavam que era errado, era a chave da nossa vitória. A diretoria regional de São Paulo nos comunicou falando que poderíamos ficar por mais uma semana, para fazermos o nosso culto de despedida. Porém após o culto de despedida o povo ficou disperso, até que no outro sábado fiquei sabendo que o povo viria para minha casa, pois a minha esposa cuidava das crianças da igreja. Ela, preocupada com os pequeninos, resolveu trazê-los para casa, até que os pais achassem igreja para eles. Um dos irmãos, não entendendo que eram só as crianças, começou a comentar que o culto seria na minha casa. Eu não aceitando aquela ideia, visto que os irmãos faziam muitos barulhos. Assim teria problemas com os vizinhos, mas não tive como impedi-los, e apareceu naquele primeiro culto mais que o número normal, aproximadamente 160 pessoas. Na segunda-feira era feriado, os irmãos propuseram uma reunião, e nessa reunião foi dado o nome de Igreja Evangélica Irmãos Menonita Renovada. Exatamente no dia 25 de janeiro de 1989. E hoje temos nossa sede mundial na Estrada Jerusalém, São Paulo. Na nossa história, quando nós tínhamos o dinheiro para comprar um terreno, de repente o Collor tomou todo o dinheiro.
E nós, na insistência de querer comprar o terreno, ficamos muito tristes e chateados porque perdemos o dinheiro, mas mesmo assim nós corremos atrás de comprar um terreno para fazer a nossa sede, mas não tinha, certo? Ninguém vendendo nada, pois ninguém sabia o rumo que o país ia ser tomado. Naquela época, foi no ano de 92, quando de repente nos ofereceram a chácara, e só que nós não tínhamos dinheiro para isso. Aí ninguém tinha dinheiro naquele tempo, devido à situação que se encontrava no nosso país. E de repente, como a chácara era na região do São Marcos, e eu estava lá no Campo Limpo, na imobiliária, eu falei que nós íamos ver a chácara, visto que eu estava vindo para casa. Então não era que eu ia comprar, mas era porque eu estava vindo para casa, eu aproveitei o ensejo, vamos ver a chácara. E quando chegamos aqui, o rapaz apresentou da imobiliária a chácara, e era um pedaço só. E eu falei para ele que só me interessaria se fosse comprar a chácara toda, mas eles não queriam vender a chácara toda. E pela minha insistência de querer comprar tudo, não era que eu queria comprar, eu queria desistir do negócio, porque eu não tinha dinheiro para comprar nem o pequeno, quanto mais comprar tudo. E de repente ele resolveu vender, né, a chácara toda. E quando nós combinamos lá o negócio, nós não tínhamos, eu tinha um comércio, esse comércio vendia 2 cruzeiros por dia. E quando fechamos o negócio, ele começou a vender 18, 20. 10 dias depois, conforme combinado com a imobiliária, eu levei o sinal na imobiliária. E passando mais 20 dias, eu levei, 20, 25 dias mais ou menos, eu levei o restante do dinheiro. E quando eu cheguei com o restante, que eu paguei para quitar o terreno, o rapaz da imobiliária me perguntou se não queria deixar a escritura paga. E eu falei, quanto é? Ele falou, 34 cruzeiros. E naquele momento era o que eu tinha, só tinha passado do dinheiro do terreno 34 cruzeiros, o preço da escritura. Conforme eu paguei para ele os 34 cruzeiros, no dia seguinte voltou a vender 2 cruzeiros por dia. Deus usou essa estratégia só para comprar o terreno. Num tempo que ninguém tinha dinheiro, compramos toda essa área à vista. Com 53 dias, nós tínhamos a escritura na mão de toda essa área que hoje nós ocupamos aqui na igreja sede. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque durante esses quase 40 anos que o Senhor nos chamou 2 pessoas jovens na fé, sem nenhuma sabedoria, mas Ele chamou, porque está escrito, quando Ele chama, é Ele quem capacita. E Ele nos sustentou durante esses anos, com muitas dificuldades, também com muita bondade. Não quero dizer que só passamos dificuldade, não. Tivemos momentos muito bons nessa trajetória, onde Ele nos permitiu, por algumas vezes, sair fora do Brasil. E isso aí foi tudo a mão de Deus, porque nós não sabemos nenhuma palavra que não seja nosso português, mas é isso, igreja do Senhor. Eu só posso agradecer a Deus, não tenho muito o que falar. Eu agradeço por todos aqueles que passaram junto conosco, aqueles que nos apoiaram e aqueles que nos ensinaram a dar os primeiros passos, a começar pela vida do pastor Silas, que hoje está fazendo essa finalização, né, do nosso tempo diante desse ministério. Quer dizer, muito obrigado, pastor Silas, os demais pastores e toda a igreja que se encontra reunida nesse lugar. Hoje recebi um desafio, que é de falar de uma pessoa que sempre tive como uma das minhas referências. Falar do pastor Manente. Falar do José Manente, um homem visionário, um homem empreendedor, passou a sua vida empreendendo e muito me ensinou. Mas falar do pastor Manente dispensa comentário por a pessoa que é, pelo seu exemplo. São quase 30 anos de aprendizado com ele. Foram muitos anos os quais Deus me deu o privilégio
tive o prazer de andar lado a lado com ele. Mas já são quase 18 anos, agora distante, mas sempre acompanhando os seus conselhos. Conselhos que me fizeram crescer. Conselhos que fizeram eu chegar aonde eu estou. Como eu sempre disse, não sou ninguém, mas o que eu sou, devo a Ele e a Deus. Não tenho nada, mas o que tenho, devo a Deus, agradeço a Deus e agradeço a Ele. Agora, jubilando, só fica o legado que este homem deixou. Quase 40 anos, um ministério que tocou milhares de pessoas. Agora, temos que continuar, mas que Deus te abençoe, pastor Manente. Como diz a Bíblia, que na velhice ainda serão viçosos e darão seus frutos. Que Deus o faça prosperar. Aqui fica o meu agradecimento da minha família e por tudo quanto fez por nós. Um forte abraço. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Edson e para mim é um motivo de muita, mas muita alegria mesmo poder estar aqui nesse momento e poder deixar aqui a minha homenagem, né, com algumas palavras para o nosso, né, para o meu querido pastor José Manente, a quem eu tenho um carinho imenso, 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 né? Afinal de contas, a minha infância e a minha adolescência, a minha juventude, eu passei ao lado desse grande homem, né? Que para mim, ele foi e ele é um grande pai, né? Sempre foi esse o sentimento que eu tive, né, por ele. Lembro-me claramente da minha infância, vivendo ali dentro da sua casa, do seu lar, ali com Douglas, com a pastora Neuza, né, que também é minha mãezona, que mora aqui dentro do meu coração. E poder estar agora aqui e falar e trazer isso para um documentário, para mim é um privilégio muito grande. Esses 40 anos de ministério, o pastor José Manente, né? Que o Senhor ele continue lhe abençoando em tudo, em tudo, em tudo. Que você possa colher mais e mais por aquilo que foi plantado, né? Possa colher os frutos daquilo que o Senhor se dispôs a fazer. Eu conhecia o Senhor Jesus nessa igreja, neste lugar. Ainda era ali na garagem da sua casa. E eu sou muito grato a Deus, porque foi através, né, desse abraço, desse convívio, que eu aprendi a andar com o Senhor. Que eu conheci ao Senhor. Que eu conheci a palavra do Senhor, né? E essa palavra nunca saiu do meu coração. Eu sou grato a Deus pelo teu ministério. E eu tenho certeza mesmo que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Te amo, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui agora e falando essas palavras e trazendo esse sentimento nesse vídeo, nesse documentário, nesse registro. Deus abençoe o Senhor mais e mais. Estamos juntos aí, Deus abençoe a todos. Saúde, paz e prosperidade. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Quando eu leio esse versículo da Bíblia, me faz lembrar de alguns patriarcas da fé na nossa cidade. Missionário Genuíno Ferdeller, da Casa da Bênção, Reverendo Oswaldo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastora Shirley, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Wilson, da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, mas agora, nessa ocasião, lembrar do meu querido amigo, Pastor José Manente, homem de Deus, desbravador da fé na nossa cidade e região, e homem que se preocupou comigo num dos piores momentos da minha vida. Deixou muitas vezes seu culto para ir na minha casa na madrugada, orar comigo e com a minha família. Isso é um verdadeiro pastor, pastor que deixa legado. José Manente é um apóstolo da fé, um homem de Deus, uma referência. Pastor, nós te amamos. Beijo no seu coração.
Fica com Deus. Estivemos juntos dos anos 94 ao ano de 99, tivemos bons acertos, tivemos erros também, que contribuíram para o nosso desenvolvimento espiritual e ministerial. Mas eu quero deixar aqui registrado as boas lembranças que esse casal nos deixaram. O empenho desse casal desde o início que estivemos juntos, que os conhecemos, e a visão de crescimento ministerial. Pastor Manente, naquela época, armou um instrumento de evangelização que era filme de rolos, e eu me lembro um dos filmes era A Cruz e o Punhal. Estivemos num povoado na Bahia e juntamos muita gente, e na hora aquela coisa não quis funcionar, e o pastor, misericórdia, 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 dizia, vai segurando o povo, até que funcionou e nós evangelizamos aquelas pessoas. E com tudo isso eu quero dizer que esse casal deixou para nós, e tem deixado para nós e para essa geração de obreiros novos, o legado de empenho, de compromisso e dedicação com a obra de Deus. Parabéns, pastor José Manente, parabéns, pastora Neuza. Parabéns, pastor Manente, parabéns, pastora Neuza, que Deus continue abençoando vocês. Numa trajetória de 40 anos, se aproximando dos 40 anos, houve realmente uma bênção de Deus muito grande nessa trajetória, em que muitas dificuldades foram enfrentadas, enfrentamos muitas batalhas, mas conseguimos, com a bênção de Deus, chegar nessa idade, nesse tempo em que Deus preparou para essa obra, onde começou com bastante dificuldade no começo, sem nenhum entendimento, não havia ninguém para nos orientar. Fomos orientados por Deus de ponta a ponta, e nós estamos encerrando nessa trajetória, e fomos acompanhados pela bondade de Deus, com a ajuda especial do Espírito Santo, para chegarmos a esse tempo que hoje estamos vivendo. A forma de fazer esse trabalho, nós entendemos que não se consegue chegar a lugar nenhum se não for pelo poder da oração, pela busca, buscando o entendimento dos céus, porque a obra é muito difícil, é muito complicada. Nessa trajetória, quantos ficaram no caminho? Mas Deus nos sustentou de ponta a ponta. Por isso, eu estou aqui agradecendo a Deus, agradecendo aqueles meus amigos que desde o começo têm nos acompanhado, por um testemunho dessa grande obra que Deus fez. Só resta agora dizer, com muita humildade, a companhia de Deus foi clara e notória em toda a trajetória. Por isso vai a minha expressão de gratidão ao meu Deus, por ter nos dado esse grande privilégio de ser um trabalhador da sua seara. E quantas pessoas nós vimos nascer e seguir a caminhada pela ministração, pela pregação, pelo porte da pregação da palavra de Deus. Então foi um trabalho muito doído, muito dolorido, mas foi um trabalho de grande vitória. Uma vida é o resumo de todo esse período ao qual nós estamos nessa missão. Por que eu falo? Porque eu cito uma missão. Quando Deus chamou meus pais para esta grande obra, talvez naquele momento nem eles tinham a dimensão que isso se tornaria. Porque sair de um sistema totalmente tradicional a qual eles vieram, e Deus vem e muda toda a história. E a partir daquele momento traz o renovo, o fogo pelo Espírito Santo, o avivamento da igreja. Imagine, um casal praticamente recém-convertido, experimentando de Deus tudo, naquele momento que o Espírito Santo queria se manifestar. E o interessante é atender o chamado. Então, quando eu hoje olho tudo lá atrás, eu ainda uma criança, sem entender nada, mas participando de toda a história, de todo o período,
e hoje ver o que Deus fez ao longo desses 40 anos, a gente entende que foi única e exclusivamente a mão de Deus. Porque capacidade humana não tínhamos, né? Estudos, conhecimentos naquele momento também não tínhamos. Mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele escolhe o menor da casa. E ver essa obra, o tanto que ela cresceu, o tanto que ela se superou ao longo dos anos, olha, não foi fácil, né? Talvez as pessoas vejam hoje uma obra consolidada, não sabe, né, a luta que foi para construir tudo isso. Luta seja no emocional, seja no financeiro, né, seja em qualquer área. Foi algo muito pesado, né? Mas com grandes resultados, grandes conquistas para o reino. Nós costumamos dizer que, olha quantas pessoas Deus nos agraciou de ter passado por aqui, de ter feito escola aqui, dentro desse ministério, Menonitas. Hoje, quando nós vemos, né, diversas igrejas que surgiram, que saíram, que se emanciparam, que estão aí crescendo, que nasceram, né, que foram formados aqui dentro, é entender o chamado do Senhor, né, para cada situação. E dizer que nós estamos gratos a Deus. Mesmo nós não merecendo nada, Deus, Ele sempre foi, sempre permaneceu fiel com a tua igreja, com a nossa família, né, ao longo dos anos, né, de conquistas, de desbravar locais, lugares. Eu lembro de muitas vezes viajar de São Paulo para Curitiba, embaixo de chuva, pequeno eu, com aquele frio que é Curitiba, né, de ter que esquentar água no fogão para colocar dentro do radiador do carro, para descongelar na época, né, a água do radiador, para poder usar o carro lá, para construir a igreja de lá, e depois construir igreja em Tocantins, Mato Grosso do Sul, na Bahia, em diversos lugares, né, que Deus nos agraciou chegarmos, né, ao Monte da Luz, celeiro espiritual desta nação. É esse espaço que Deus nos entregou. Olha só a grandeza de tudo isso. Talvez você que está assistindo esse vídeo não parou para imaginar quantos e quantos ministérios vêm aqui para esse espaço orar, buscar a direção de Deus que está sob nossa cobertura espiritual. Olha que tamanho é essa obra. Olha o que Deus está fazendo. Quantas igrejas nasceram dentro do Monte da Luz, e outras que ainda vão nascer, que Deus nos entregou para que tomássemos conta deste local. Nós estamos falando de 40 anos de ministério que Deus confiou aos meus pais, pastor José Manente e a minha mãe Neuza Manente, que não se cansam, nunca se cansaram de orar por cada um de nós, de buscar a Deus, de campanhas e propósito de oração, e Deus respondendo cada uma dessas campanhas, desses propósitos. Então hoje, ao estarmos aqui celebrando tudo isso, não um culto de jubilação, porque não é o fim, eu entendo que é só um momento de reconhecimento, né, pelos serviços prestados ao reino, mas o galardão, lógico, nós não esperamos aqui, porque esperamos no céu. Então, nossa, muita gratidão a Deus, porque em tudo Ele esteve presente, em tudo Ele está presente. E hoje celebramos, né, essa festa em homenagem a Deus pela vida da nossa liderança, o tanto quanto ama esta obra e se dedica a ela. Então, louvo a Deus, não só porque sou filho, também porque vivi tudo isso, participei de tudo isso. Quantas vezes, né, todos saíam, iam viajar, finais de ano, e nós lá mantendo a igreja aberta, sem final de semana, sem feriado, sem férias,
atendendo o chamado do Senhor, cumprindo o que o Senhor determinou para que fosse cumprido. E tudo isso não é para a honra e glória do homem, mas é para a glória do Senhor, porque é só a Ele que nós fazemos e faríamos tudo e continuaremos fazendo tudo isso para o nosso Deus. Eu louvo a Deus por ter me dado a graça, né? Louvo a Deus por ter me dado o privilégio de participar diretamente de tudo isso. E ainda muito mais, de Deus ter preparado eles, meus pais, né? Para que fossem literalmente meus pais, não só na vida, quanto na questão do reino, do espiritual. Se hoje estou de pé, é por conta da oração deles, né? Porque eles nunca desistiram de mim. Eu tenho certeza que esta obra, ela é do Senhor, e que venham os próximos 40 anos, ou o arrebatamento, o que vier primeiro, e claro que eu penso que é o arrebatamento, e essa igreja continuará crescendo e ganhando almas para Cristo Jesus.